Pronto, vamos a isso. Já estamos a ficar aqui com uma casa simpática, por isso, a partir de agora, a gravação já está iniciada porque isto está em automático, mas a partir de agora vamos abrir então aqui as hostilidades, está bem? Por isso, vamos a isso. Bom dia a todos então, bem-vindos a mais um meetup da comunidade Power BI Portugal. O meu nome é Pedro Reis e serei hoje o vosso host. Temos alguns convidados especiais. Temos hoje o Miguel Félix, um dos membros da nossa comunidade, BI Specialist da DevScope e Microsoft MVP. Olá Miguel, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado Pedro. Espero Olá, que estejam Miguel. todos bem. Ótimo, obrigado Miguel. Temos também o Ricardo Santos, Expert Leader da BI e Big Data na Natixis e Vice-Presidente da PBI. Bem-vindo, Ricardo, e é bom termos aqui esta parceria também aqui com a PBI. Já estávamos à espera disto, é bom ter-te aqui hoje no evento. Eu é que tenho que agradecer o convite, é sempre um prazer poder discutir com outras pessoas da área, é sempre um prazer. Muito obrigado a todos. Obrigado. Temos também o Ricardo Freitas, Senior BI Developer da Capgemini, um dos membros fundadores da nossa comunidade. Olá, Ricardo, tudo bem? Desculpem. Ora viva, bom dia. Bom dia, Ricardo. E, como temos vários Ricardos, ainda temos o Ricardo Carreira, também da GSTEP, que será a nossa sponsor do evento de hoje e será nosso painelista também. Bem-vindo, Ricardo. Bom dia a todos. Bem-vindos. Obrigado. Bem-vindo. E o Francisco Rodrigues, que será também da GSTEP, o que irá nos falar um pouco e será a pessoa responsável por apresentar o nosso sponsor, que irá dar alguns vouchers de certificação também hoje durante o evento. Por isso, bem-vindo, Francisco. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Vamos arrancar então com o nosso meetup. Este é o evento 37. Qual é a nossa agenda para hoje? Este pequeno welcome que estamos a ter. Vamos ter agora de seguida já o sponsor slot para conhecerem mais também sobre a GSTEP, que gentilmente vai dar 2 vouchers de certificação no final deste meetup. Espero que vocês aproveitem a altura agora das boas festas e do Natal para darem um passo em frente com a vossa formação e com a vossa certificação. E depois vamos começar a nossa sessão, vamos falar sobre o Ignite, sobre o Microsoft Ignite. É um dos 2 eventos, dos grandes eventos da Microsoft em todos que há, o Microsoft Business Application Summit e o Microsoft Ignite no final do ano, em que são partilhadas muitas novidades, o que é que saiu de recente, o que é que está planeado para o roadmap, e houve muita coisa nova. Nós vamos falar disso e vamos também falar sobre algumas coisas que já passaram dos updates recentes de setembro, outubro, novembro e ainda talvez do roadmap futuro. Vamos depois ter uma parte em que teremos um Open Mic, vocês podem simplesmente fazer um raise hand, podem fazer perguntas. Gostava que fosse interativo e, portanto, vocês fazem um raise hand, eu passo-vos a palavra, vocês podem interagir também com os nossos painelistas e conversar com eles e perguntar mais sobre novidades que possam ser interessantes para vocês. Os nossos canais, todos os meetups nós apresentamos isto, vocês já vão conhecendo. Portanto, temos a comunidade do Meetup, onde nós lançamos os eventos. Temos o LinkedIn, onde nós reunimos também, a nível do contexto social e de networking, os participantes. O YouTube, onde colocamos os vídeos. O GitHub, se tivermos algum material técnico, alguns PDFs, alguns ficheiros que queiramos partilhar, colocamos lá. E o nosso site, powerbiportugal.com, que é feito em Power BI, o próprio site. E, por último, o nosso grupo do WhatsApp, que também tem sido bastante ativo, onde vocês podem trocar impressões também uns com os outros, ou com os membros da nossa, fundadores da nossa comunidade também. Por isso, não hesitem, têm aqui todos os canais, usufruam deles e entrem em contato com os outros membros. A nível de voluntários, se vocês têm interesse em falar num dos meetups que vem aí, se vocês querem contribuir de alguma maneira para a comunidade, têm aqui o nosso e-mail, basta entrarem em contacto e vamos fazer acontecer, fiquem à vontade. Os vencedores do Meetup 36, então, no último Meetup tivemos o sponsorship da Expand IT, vamos ver quem é que ganhou, tivemos 37 respostas e então, vamos ver, aqui temos a nossa roda, vamos lançar o sorteio. Ricardo Salganha, parabéns. Vamos ver mais um vencedor de um voucher de certificação. Carlos Pereira, parabéns. E vamos agora ver um suplente para o voucher de certificação.
Filipe Ferreira de Macedo, parabéns. Mais um suplente, just in case. Palmi, vamos ter que ver quem é que é o e-mail, mas parabéns também. Vamos ver se temos alguma desistência e se ganha o voucher de certificação. Portanto, temos aqui os nossos resultados. Deixem-me tirar aqui um screenshot e vamos colocá-los já aqui diretamente no nosso PowerPoint. Entretanto, já temos aqui o Manel. Pensava que não tinhas conseguido juntar, Manel. Eu fico muito contente e obrigado por estás aqui também, que também é um dos membros fundadores. Olá, Manel, tudo bem? É um prazer. Olá a todos. Bom dia. Bom dia, Manel. Vamos aproveitar que estás aí também para trocar umas impressões contigo, certamente. Força. Pronto, no final, então, vamos partilhar um link como de costume. Temos aqui a G-Step, que vai oferecer neste meetup, como já viram, acabamos de atribuir 2 vouchers de certificação e temos suplentes também. E no final, hoje temos a G-Step para também gentilmente nos oferecer essa oportunidade e vocês poderem fazer upskilling. E hoje temos aqui o Francisco Rodrigues para nos falar um pouco do nosso sponsor. Bem-vindo, Francisco, tudo bem? Obrigado, Pedro. Bem-vindos a todos. É um prazer estar uma vez mais a patrocinar um meetup do Power BI Portugal. Estou a partilhar aqui o meu ecrã, presumo que estejam todos a ver. Sim. Sim, já está, perfeito. Só para dar aqui um breve enquadramento destes 5 minutos, esta SAP é uma empresa portuguesa que trabalha na área de BI há mais de 20 anos e temos aqui mais de 100 clientes espalhados um pouco por todo o mundo. Somos 48, 49 atualmente e temos escritórios em Portugal, Espanha e Moçambique. O meu nome é Francisco Rodrigues, eu sou diretor comercial da GSTEP há mais de 7 anos e de facto é impressionante ver a mudança que o Power BI vem introduzir neste mercado. Há 7 anos atrás estes projetos de BI eram coisas mais complexas, eram cadernos de requisitos extensos e caixas pretas que os clientes não percebiam muito bem e de repente agora temos um cliente final com uma exigência muito alta, toda a gente já experimentou o Power BI, já toda a gente tem o Power BI Desktop, o que leva aqui a fasquia daquilo que nós temos que entregar e trabalhamos nesta área não só na parte de front-end, da parte de Power BI, mas também na componente mais de ETL e Data Warehouse e dessa componente toda de Azure, todas essas apostas que a Microsoft está a fazer. Temos da nossa missão, o nosso grande objetivo é ajudar os nossos clientes a tomar melhores decisões e cada vez mais acreditamos que a experiência passada que nós temos ajuda muito a acelerar a entrada em produção deste tipo de soluções, neste desenvolvimento de projetos, nesta ajuda do cliente a acelerar para entrar nesta literacia de dados, que sentimos que estamos muito a ajudar os clientes nesse sentido, uma vez que há muitas empresas em Portugal que têm queries diretas aos operacionais e coisas desse estilo, e sentimos que estamos aqui a ter um papel ativo nessa educação. Estas são as nossas 3 grandes áreas, não trabalhamos apenas em BI, trabalhamos também nesta componente de Enterprise Performance Management, no planeamento e controle orçamental, muito numa ótica de o que é que eu quero que aconteça, a criação de cenários what if, numa ótica mais financeira. O BI é o nosso core, foi onde nós nascemos, portanto toda a parte de componente de criação de data ETL, Data Warehouse, Data Lineage, Data Governance, passando pela parte de reporting tradicional, chegando até aos dashboards e à componente mobile, que uma vez mais o Power BI veio dinamizar e é excelente para mim, enquanto diretor comercial, chegar a uma reunião e mostrar o telemóvel, dashboards em Power BI no telemóvel, coisa que no passado era mais difícil de ter demonstrações tão facilmente configuráveis. Nós trabalhamos com várias tecnologias ao longo destes anos, mas no passado recente, de facto, a Microsoft tem-se destacado, quer a nível de Azure, de Synapse, quer também a nível da parte de Power BI de visualização. E a componente de Business Analytics também está no core da nossa empresa, cada vez mais tem misturando, porque ferramentas como o Power BI começam a ver capacidade de Analytics dentro da própria ferramenta. E temos vários clientes com isso, em que já começamos a ter algoritmos que explicam o passado para tentar prever o futuro, mas a correr dentro de dashboards. Este é o meu último slide, só para dar aqui alguma ideia de alguns clientes com que nós trabalhamos. Muitos deles começaram pelo Power BI, precisamente pela parte de visualização, que é uma porta de entrada fortíssima, e vamos evoluindo, no caso da Luz Saúde, para a parte da Azure Synapse. Trabalhamos também com a parte de Event Hubs e Stream Analytics. Estamos sempre um bocadinho à procura
novidades que os Ignites trazem. E era um pouco isto que vos queria trazer hoje. E deixar apenas a nota que espero que nos encontremos num Ignite presencialmente no futuro, mais simpático do que estas reuniões virtuais que já apetece voltar a estarmos todos fisicamente em contacto uns com os outros. Muito obrigado. Francisco, eu deixo-te aqui o desafio de voltares a patrocinar no Estádio da Luz, como nós fizemos há 2 anos atrás. Eu sei que não são todos benfiquistas aqui, há aquela malta do Porto, não deve ser do Benfica, mas foi realmente com 200 e tal pessoas. Pá. Foi um evento. Muitas saudades desses meetups. Claro, esses presenciais interessantes. A ver se fazemos no Estádio do Dragão também um dia, só para ser diferente. Isso, exato. Ia acontecer, estava marcado e tudo. Exatamente. Confinamos, tivemos que cancelar tudo. Já estava lançado e tudo, infelizmente tivemos que voltar atrás, mas esperemos ainda poder marcar isso. Não, sem dúvida. E obrigado, Francisco. Tocaste aqui em vários pontos aqui. A questão de, muitas vezes, focamos, os clientes querem a parte do Data Visualization, mas a parte do Data Literacy é muito importante para realmente chegarmos a uma solução que faça sentido e que seja escalável. E, portanto, já vi realmente muitos projetos, muitos clientes, portanto, muita coisa a acontecer, é bom ver isso, é um sinal de saúde também no ecossistema do BI e do Power BI português. Vamos então arrancar com a nossa discussão. Entretanto, já temos aqui também o Rui Romano, que não poderia faltar também para a parte da discussão das novidades. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Vamos a isso então. Sem perder mais tempo, temos muitas novidades para falar. Vamos começar pelas do Ignite e queremos deixar tempo, então, como disse, para vermos ainda um pouco o que aconteceu de setembro a novembro e ainda algumas planeamentos do roadmap. Vamos falar de alguns dos anúncios principais do Ignite. Em primeiro lugar, nós temos aqui 2 pontos que foram anunciados no Ignite. A parte de melhor decision making com o export do Excel e das pivot tables conectadas ao Excel. Como todos já sabem, já podíamos exportar dados diretamente dos visuais para o Power BI e fazer ligações, mas houve aqui umas melhorias em relação a isso. E houve também melhorias para a parte dos visuais de tabela e de matriz. Miguel, eu sei que tu gostas muito deste tipo de relação, por isso talvez tenham sido novidades que tenhas seguido aqui atentamente. O que é que nos podes contar sobre isto? É assim, isto é uma relação amor-ódio, não é? Porque acho que todos nós temos aquela questão de sempre que alguém nos põe, veio o BI, o Power BI, não é? E depois dizem, como é que eu posso exportar isto para Excel, não é? Portanto, tendo em conta que muitas vezes os dados também vêm de Excel, acaba por ser uma redundância. Mas seja num momento ou noutro, todos nós já precisámos disto, de exportar dados do Power BI para o Excel, nem que seja para confirmar alguma informação, para fazer alguma análise mais detalhada. E estas 2 opções vêm um pouco fechar o círculo, digamos assim, e aquela primeira de ligar o Excel, as pivot tables da internet, do Excel online, aos datasets do Power BI é bastante interessante, porque sem termos que fazer toda aquela questão de ligar ao dataset, depois ter a tabela dos datasets, depois ligar à pivot table, nós podemos fazer diretamente uma pivot table com o dataset do Power BI. Portanto, todas as funcionalidades das pivot tables estão disponíveis, com a mais-valia da ligação aos datasets do Power BI, que inclui, lá está, quando nós nos ligamos a datasets, trazemos não só o modelo, mas trazemos também todas as medidas, todo aquele DAX que nós criamos muitas vezes. Portanto, é uma mais-valia, uma flexibilidade muito grande na forma como analisamos. O outro da exportação das tabelas e das matrizes é algo que eu há muito tempo, e eu sou, como vocês sabem, participo na comunidade, e é algo que há muito tempo as pessoas vêm pedindo. Ou seja, que é, em vez de fazer o download só do formato de tabela normal, quando eu tenho os dados, eu quero exportar as tabelas ou as matrizes exatamente no formato em que tenho. Eu acho que tem uma funcionalidade muito interessante, que é, se eu tiver uma matriz e tiver o nível da hierarquia aberta e todos os outros fechados, ele exporta-me exatamente com esse nível aberto. Portanto, isto acho que é interessante, porque vamos supor que eu tenho uma hierarquia com país e localização, eu só tenho Portugal aberto, eu vou ver uma matriz,
um download dessa matriz só com Portugal aberto e todos os outros países têm os totais. Portanto, isto traz uma flexibilidade bastante grande à forma como as pessoas fazem essas análises, e penso que a maior parte dos data analysts que estão nas empresas vão gostar bastante, porque podem fazer a exportação dos dados tal e qual como estão e depois fazer os gráficos, fazer os resumos deles no Excel, sem terem às vezes que depender do Power BI, porque existe também ali alguma maneira, alguma retração para utilizar o Power BI na sua totalidade, mas pronto. Ou seja, antes fazíamos o export e era do export quase no formato View as Table, e agora é o export literalmente do que estamos a ver, portanto é exportado naquele formato, não é? Correto. Temos ali sempre as 3 opções, temos o formato como estamos a ver, o formato do raw data, ou seja, todos os dados que estão por trás, ou o formato agregado, portanto, que eram estes dois últimos já estavam disponíveis, não é? No formato CSV, mas este último traz, o primeiro, digamos, traz a vantagem de ter exatamente o formato, com os totais, com os subtotais, lá está, com o nível de detalhe aberto, como nós tivemos. Portanto, acho que é bastante interessante para quem quiser fazer esta transição dos dados. Exatamente, mais flexibilidade então, por isso um ponto bastante positivo, aquela mítica questão, can I export it to Excel? Yes you can, e agora com mais flexibilidade ainda, portanto mais opções, é isso que é importante na evolução da ferramenta. Exatamente. Temos outra novidade também. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto que acho que é importante. No primeiro, nesse de ligar poderem, na verdade, fazer um workbook de Excel, publicar no serviço ligado a um dataset. Isto pode ser uma excelente alternativa. Aliás, eu vim agora mesmo de uma reunião onde até se estava a discutir isto, porque pronto, olha, alguém se lembrou no cliente de exigir um relatório com 50 métricas em tabela, e tem que ser uma tabela. E como sabem, isso no Power BI não é a melhor coisa do mundo em termos de experiência, em termos de performance, e em termos da impressão. A resposta normalmente é o Paginated Reports. Mas, por exemplo, esta feature da Pivot Table e do Excel pode facilitar bastante essa abordagem, porque vocês, na verdade, qualquer utilizador de Power User também consegue fazer um Excel e uma Pivot Table, arrastar para lá as métricas e faz uma tabela formatada da forma que quer e a suportar a impressão e a suportar a paginação. Por isso também podem pensar nesta ligação do Excel aos datasets de Power BI para esses relatórios mais tabulares, quando o objetivo é mesmo fazer uma tabela. O Power BI, se calhar, ou tentarem forçar isso no Power BI, pode não ser a melhor abordagem, e esta é outra alternativa para o poderem fazer. Não é só para fazerem Excel com pivot tables para exploração de self-service, é também, muitas vezes, para este tipo de relatórios mais orientados a tabelas. Só uma questão aí, no export do Excel temos o limite das 150 mil linhas, salvo erro, quando fazemos a exportação das matrizes, mas pronto, lá está. Também é importante se calhar referir esta limitação, porque ele transfere um XLS e tem ali algumas limitações, mas pronto, mas dará para fazer a maior parte das coisas que as pessoas pretendem, sim. Concordo com o Rui. Mas quem anda a exportar 200 mil linhas? Sim. Acho que é importante às vezes refletir um bocadinho sobre o porquê. Eu, pelo menos sempre que eu tenho um cliente que exporta, que pede exportar mais de 200 mil linhas, claro. O que é que queres mesmo fazer? E vários frameworks aí podem entrar, os 5 porquês, esse tipo de frameworks, realmente para chegarmos a fazer um deep dive e chegarmos a qual é o objetivo final do problema. E acho que nós vamos ter aqui algumas features mais à frente que vamos falar de ter uma visão mais high level do problema, que pode ser interessante, e se calhar vamos fazer aqui a junção de quando estamos à procura mais de ter, não é, este raw data e este Excel. Ponto muito positivo, realmente termos mais flexibilidade. E nós também, como profissionais da área de BI, de apresentarmos essas soluções realmente diferentes e diversificadas e utilizar a que for melhor para nós. Falando também da parte de um ambiente colaborativo e principalmente com mais funcionalidades dentro do Teams, Ricardo Santos, eu sei que tu também já tens experimentado bastante algumas destas features e incutido isto. Viste alguma novidade aqui relevante da parte das melhorias da integração do Teams com o Power BI recentemente? Sem dúvida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu neste momento, mais que o Power BI, o Teams é a aplicação que eu mais uso no computador. A quantidade de reuniões que vamos tendo, a quantidade
de remote calls e, portanto, o Teams neste momento é a minha aplicação mais usada no computador. Além disso, eu já era uma pessoa que usava bastantes aplicações dentro do Teams. A gente faz as reuniões, usa o Meeting Notes do OneNote, o calendário, usa o calendário do Teams. Queremos fazer um planeamento, usamos o Planner, uma poll, usamos o poll, a Wiki. Portanto, nós neste momento o Teams já serve quase para o nosso trabalho do dia-a-dia e as equipas usam isso com muita intensidade. E o Power BI, integrando como uma app do Teams, traz ainda mais benefícios, ainda mais vantagens naquilo que é o dia-a-dia das equipas. Eu tenho imensas equipas que têm relatórios de operação diária e a maior parte das pessoas estavam a tirar print screens e a partilhar entre eles durante a reunião para perceberem que tópicos é que estavam a falar e que números é que estavam a falar. Esta funcionalidade vai permitir fazer o PIN de um relatório, diretamente num canal de uma equipa do Teams ou de uma conversa do Teams e, portanto, deixa de existir a necessidade de andar aqui a partilhar informação quando ela já está toda integrada dentro de uma aplicação entre o Power BI e o Teams. Outra das coisas que eu achei muito útil é que isto pode ser feito o deploy direto a nível da organização, portanto, o admin do Tenant ou o admin do Office 365 pode fazer o deploy da aplicação diretamente no Teams e qualquer pessoa que se liga, que se faça o login na sua aplicação do Teams, já passa a ter o acesso àquilo que é a informação da organização via Power BI Teams. Para mim, a parte colaborativa, sem dúvida, é espetacular. Fazer comentários no próprio dashboard, fazer comentários no próprio visual e partilhar isto em equipa é fenomenal. E a vantagem de agora, que é um dos pontos que vamos falar mais à frente, que é de integrar o Goals diretamente no Teams e retirar relatórios de utilização do Teams. Portanto, já é um dashboard previsto com a utilização do Teams, o número de horas em reuniões, a quantidade de pessoas, quantas pessoas estiveram em cada reunião. Portanto, traz algumas métricas engraçadas sobre a utilização do Teams. A parte do Goals, achei interessante, não tenho explorado muito. Sei que, não sei, se calhar pode ser interessante para definir os objetivos da equipa, os milestones e todas essas, o dia-a-dia, não é? Eu, pelo menos, trabalho em Agile, todos nós temos essas métricas, portanto, pode ser útil também integrar isto dentro do Teams. E é a parte colaborativa que faz aqui todo o efeito no stack das aplicações da Office. Sem dúvida, Ricardo. E nós temos visto, em termos de direção do produto, portanto, cada vez vemos mais aplicações dentro do Teams, ou seja, de facto, de ser a plataforma unificada, e terá aqui o Manel, e se calhar saberá bem em termos da direção que o produto está a levar. Nós temos este hub com várias aplicações e podemos trabalhar colaborativamente com o acesso a todas elas. Vemos mesmo outras coisas novas, por exemplo, mesmo o Workplace do Facebook a ser integrado agora dentro do Teams, o Gira, o Planner, o Power BI, tudo integrado, e esta parte de termos esse acesso, não é, a tudo o que nós construímos no Power BI diretamente integrado com o resto do Teams, seja como uma tab, seja como um comentário que é enviado, seja tudo isso, é realmente muito interessante e devemos aproveitar isso para ter mais eficiência no trabalho no dia-a-dia. Outra das coisas também que foi anunciada é a parte realmente dos goals. Já foram lançados, portanto, os goals ou os Power BI Scorecards, como são normalmente referenciados, aqui há um par de meses, e agora, mas foi lançada uma versão com algumas limitações, e agora mais melhorias estão a ser lançadas e foram anunciadas algumas no Ignite. Ricardo Carreira, do lado da GSTEP, é um tipo de solução que já estão a utilizar, portanto, nos clientes, estão mais no dashboard reporting, já é utilizado a parte dos goals, como é que tem sido do vosso lado? E alguma novidade aqui que tenha chamado a atenção na parte das melhorias dos goals para vocês? Atualmente não estamos ainda a utilizar o Goals, mas o Goals promete bastante, ou seja, mesmo até para substituir um bocadinho os alertas, ou seja, em vez de os utilizadores estarem a receber alertas, como o Teams passou a ser o hub e reunir aqui toda a informação. O Goals e o Scorecards penso que é fundamental e não demorará muito, certamente, a ser implementado por parte da GSTEP em alguns dos seus clientes. E
vai de certeza que será de seguida algo a implementar. Sem dúvida, Ricardo. E, por exemplo, uma coisa interessante também dos anúncios das features novas que foram lançadas dos goals foi não só como podíamos criar um report e um dashboard, mas podemos criar agora os goals e os scorecards. Mas outra coisa também interessante é que podemos, mesmo dentro de um próprio relatório do Power BI, utilizar o visual do scorecard, não é? É uma nova feature. Mas com isso, e ligado a este lançamento também do Ignite, vem também a questão das permissões subjacentes, porque se nós colocamos um visual dentro de um relatório com um scorecard, nós depois, se calhar, temos de ter personalização de quais as permissões. E então foi lançado uma espécie de uma feature nova em que temos quase uma checkbox a dizer, olha, estes KPIs de HR é só para estes grupos de segurança ou estes colaboradores, e estes KPIs de Finance são só para estes grupos. Portanto, isso foram alguns dos lançamentos que foram feitos também aqui no Ignite, a parte de permissões. Outra coisa também que por acaso me chamou a atenção também, eu vou falar um pouco sobre esta área porque estou bastante interessado, para dizer a verdade, nesta parte dos goals e tenho tentado dinamizar essa parte, por exemplo, na Natixis, que é isto também do status, que é um goal quando está on track, quando está behind, schedule, algo do género. E agora também é possível de nós configurarmos regras automáticas para esse goal ser atualizado, sem ter que ir alguém lá manualmente atualizar o status. Portanto, é uma nova feature que também pode ser interessante e também chamou a atenção. Também, outra coisa interessante pode ser a integração com o Power Automate, que é quando alguma coisa muda relativamente aos goals, por exemplo, quando fazemos o assign do novo owner, quando um refresh do dataset que é criado, que está ligado, quando nós criamos um scorecard, o que é feito por trás no back-end é criado um dataset que contém a versão mais sumária possível de todos aqueles KPIs que estão ligados aos goals. E então, quando, por exemplo, um refresh falha, quando um novo owner é designado, é possível também lançar alguns fluxos do Power Automate em que vão notificar, e nós podemos criar esses fluxos já com a própria integração dos goals e encontramos lá as ações correspondentes ao goals. É algo também que pode ser bastante interessante. Vamos ver o que é que temos aqui mais. Ainda temos muitos slides, eu vou avançar e depois de nós souber mais algum ponto que chama a atenção, nós voltamos aqui. Temos aqui outras novidades relativamente a Power BI Premium Gen 2. Rui, Romano, eu sei que tu tens estado em cima destes acontecimentos relativamente a evoluções a nível da performance. O que é que viste relativamente a esta parte de Enabling Data-Driven Decisions Everywhere, Collaboration e Power BI Gen 2? Sim, Gen 2 foi GA, acho que agora em outubro, se não me engano, meados de outubro, 4 de outubro. Ou seja, o que significa por ser GA? O que é isto GA? Porque o Power BI Premium Gen 2 na verdade já existe há mais de um ano e eu sei que muita gente e alguns de vocês provavelmente até já usam em produção. Por exemplo, o Premium para User é Power BI Premium Gen 2 também, mas o que isto traz é um melhor hardware, uma melhor performance, quase uma espécie de um sem limite em termos de memória. Na verdade, isto vocês podem pensar como o Premium Gen 2 como se fossem um conjunto de supercomputadores ali por trás, com toda a memória necessária, todos os V-cores necessários, vocês são na verdade taxados, mas a nível virtual. Ou seja, se vocês tiverem um P1, os vossos datasets podem crescer até 25 GB de memória. Já agora uma coisa importante. Não pensem que por ter um P1 vocês podem ter datasets de 25 GB. Ele pode crescer até 25 GB, mas têm que ter em conta que para fazer um refresh do dataset, se quiserem fazer um refresh total, vocês precisam do dobro da memória e também têm que considerar a memória necessária para as queries. Ou seja, quando os vossos utilizadores estão a utilizar o dataset, isto sim, a memória é medida por dataset, mas é também medida para as queries. Por isso, a minha recomendação é andarem, por exemplo, com um P1 que deixa-vos ir até 25 GB por dataset. O dataset não deve ser muito superior a 15 GB. Quando é, tenham cuidado. Mas estar em GA significa que vocês podem ter coisas em produção, têm um SLA e têm que começar a planear a migração da Gen 1 para a Gen 2. E é importante porque a partir do dia 15 de janeiro a Microsoft vai começar a fazer essa migração por vocês. Por isso, quem já tiver o Gen 1, é importante começar a ZAP a planear essa migração. Simplesmente deve ser It Just Works. Se vocês tiverem alguma situação
que vos preocupa, é importante olharem para ela. Eu até não sei se há aqui alguém no chat que queira partilhar alguma situação, porque é que ainda está no Gen 1, porque sinceramente eu não vejo nenhuma vantagem em estar no Gen 1. Por isso a primeira coisa é realmente planearem essa migração. Queres que discuta os pontos todos ou vamos avançar? Nós temos aqui muita coisa ainda, por isso se calhar vamos avançar, Rui, temos aqui mais novidades e a perguntar aqui a opinião das próximas também. Pronto, o Hybrid Tables está planeado para dezembro. Eu acho que isto também vai ser um game changer. O que é um Hybrid Table? Hybrid Table é vocês, numa única tabela, conseguirem ter partições, ou seja, uma tabela em Power BI pode ter N partições. Por defeito, se vocês não fizerem nada, só tem uma partição. Se tiverem incremental refresh, ele vai criar uma partição por cada mês, ou uma partição por cada dia, depende da configuração. A Hybrid Table é o que vai permitir vocês terem, por exemplo, partições em modo import. Imaginem, tipo, histórico, informação, dados com mais do que um ano estão em import, dados com menos do que um ano, ou dados do último mês ou do último dia estão em direct query. E sem vocês terem que se preocupar a fazerem aquelas gigajogas de ter duas tabelas, uma tabela em direct query e outra tabela em import mode. Ou seja, isto é bastante interessante para aqueles modelos em que nós queremos, por exemplo, eu quero ter a performance do import para o histórico, mas quero conseguir na mesma ver as minhas vendas ao dia. E isto é feito a nível da partição. Vocês, quando criam uma partição, vocês vão poder dizer que se querem que ela seja em direct query ou se querem que ela seja em import. Isto está previsto sair no próximo mês. Acho que também vai ser aqui um game changer em termos da forma como nós desenvolvemos os nossos modelos. E os últimos dois pontos, à volta de governance e de sensitive labels. Ou seja, governance e o purview já é algo que já se fala aqui há bastante tempo, FGA, neste momento já conseguem ter um completo lineage desde o dataset, e se vocês tiverem Data Factory e se tiverem um Synapse, ele vai-vos conseguir fazer o lineage completo. Mas uma coisa que eu só gostava, e de aproveitar aqui um minuto só para falar um bocado sobre isto, é deste do Sensitive Data, deste Sensitive Labels. Eu acho que é uma das hidden gems do Power BI, que pouca... Isso é uma preocupação em grandes empresas, mas a facilidade com que vocês implementam isto e que depois conseguem, por exemplo, ter uma situação em que eu, como empresa, eu obrigo a que os meus Power BI developers apliquem uma Sensitive Label, e essa Sensitive Label vai automaticamente... por exemplo, encriptar o fecheiro, em que se eu aplicar uma sensitive label em que digo, olha, isto é confidential data e só os empregados da minha empresa que podem abrir este fecheiro, eu posso perder o fecheiro, podem-me roubar o computador, posso erradamente enviar o PBX para alguém, ou o report, que esse alguém não vai conseguir abrir se não estiver dentro da minha empresa. E eu acho que isto é uma feature bastante interessante, porque o esforço de fazer isto é quase nenhum, é configurarem as sensitive labels e depois podem, por exemplo, como sendo um Power BI admin, vocês podem obrigar os vossos Power BI developers e self-service users a sempre que criam um relatório aplicarem essa sensitive label. E isto é bastante interessante porque também coloca do lado do developer um pouco essa preocupação. Ele faz ali um PB que até vai buscar um Power BI, que até vai buscar as vendas da empresa ou os salários das pessoas. Mas quando vai tentar gravar aquilo e partilhar, vai aparecer um pop-up a dizer, tens que aplicar uma sensitive label. E a pessoa vai pensar duas vezes, realmente isto aqui tem informação sensível e eu vou classificar isto como informação sensível. E automaticamente ou automagicamente vão estar mais protegidos. Por isso, eu, por exemplo, em Enterprise level, em nível de Enterprise, sempre estou a trabalhar com um cliente, é daquelas coisas que eu recomendo sempre. Vão ver isto, apliquem isto, configurem as vossas sensitive labels. Isto é muito mais que o Power BI, atenção. Rui, isto basicamente é, portanto, ou seja, proteção, data loss prevention by design, não é? Porque colocamos logo uma barreira aí e penso também, se não estou em erro, que funciona para o Power Platform todo e não só para o Power BI. Isto, na verdade, começa no Office, ou seja, nos documentos Word, Excel, PowerPoint, já existe há bastante tempo. O Power BI herda isto, ou seja, vocês também podem aplicar estas labels nos documentos do Power BI, nos reports do Power BI, e depois tem algumas coisas específicas do Power BI, por exemplo, forçar uma sensitive label a ser sempre aplicada, proliferar, que é eu se aplico uma sensitive label no dataset, todos os relatórios que conectam aquele dataset automaticamente herdam essa sensitive label.
Agora, há coisas que ainda não suportam, mas vão suportar. Por exemplo, façam um export, vocês vão a um Power BI, um dataset que tem salários e está marcado como highly confidential, só empregados. E vocês chegam lá e estão a explorar online o relatório. Fazem um export Excel. E esse Excel também está protegido. Ou seja, ele herda essas definições. E acreditem que isto é uma discussão. Às vezes o problema que eu encontro é a malta de Power BI quer fazer isto, mas depois encontra um bloqueio porque a malta de Office também quer controlar e depois há aqui uma discussão sobre quais são as labels e a hierarquia dessas labels. E depois o que eu já assisti algumas vezes é que discute-se aqui o sexo dos anjos e não se faz nada e a empresa continua desprotegida. Por isso acho que é daquelas coisas, olhem para isto, o esforço de aplicar é muito reduzido, é mais às vezes, olha, aquela discussão, lá está, a discussão do sexo dos anjos para perceber qual é que vai ser a minha hierarquia. Mas keep it simple, nem que seja só duas labels, non-business or non-PII data e confidential data. Comecem simples. Rui, e sem dúvida, e é importante também, portanto, que admins, seja do Office, seja do Power BI, que estejam conhecedores, portanto, deste tipo de features, e daí também no roadmap, mais à frente, acho que ainda vamos ter tempo para falar, bem aí features exatamente, para informar quando novas coisas ficam disponíveis, que é para toda a gente saiba que pode aplicar isso para o benefício da organização. Vou passar aqui, já vimos um pouco do que aconteceu no Ignite, já tenho aqui muita coisa interessante. Vou passar por alguns dos highlights também desde setembro a novembro. Nós não vamos falar de todos, o que eu vou perguntar é se alguns vão-me chamar a atenção. E se alguém no chat comentar destes que estão aqui, algum que chama a atenção, se não eu vou fazer também uma roundtable aqui com o nosso painel e ver se há algum que seja interessante também para comentarem. Eu sei que tinha aqui alguns também que ainda ontem estávamos a ter aqui uma conversa, Rui. Eu não sei se tinhas falado relativamente à parte dos insights, era uma coisa que já estavas a experimentar, por exemplo, ou algum outro aqui que tenha-te chamado mais a atenção destes news de setembro? Olha, a mim chama-me sempre a atenção essas coisas à volta do admin, mas é uma coisa que eu tenho especial interesse. Por exemplo, aquela última de eu poder, com uma API, rapidamente ver quem é que tem acesso a um determinado... O que é que um utilizador tem acesso a? Acho que é uma API bastante interessante, principalmente para as equipas de segurança. E esse Preview Insights também é bastante interessante. É um bocado a evolução daquilo que já existe praticamente desde o início do Power BI. Acho que se chamava... Não sei se me chamava Quick Insights também. Mas na prática vocês querem um relatório e ele dar-vos ali alguns insights sobre aquele relatório. Por exemplo, olha, este produto teve um máximo neste mês ou teve um outlier neste mês, praticamente sem esforço. Uma coisa a terem um bocado de cuidado é que isto também gera consumo de CPU no vosso premium, numa rúbrica especial que é o AI Evaluation. Por isso, é importante terem isso em conta, porque depois o que acontece no premium é que sim, vocês têm um supercomputador por trás, mas todo o CPU que vocês consomem conta em slots de 30 segundos. Por isso também é importante, às vezes pode ser interessante poderem desativar algumas destas coisas se elas não estiverem a ser usadas. Sim, e este aqui realmente é que nós muitas vezes gerávamos este relatório, por exemplo, os Quick Insights, para ter algum overview rápido e até transformar num visual depois, posteriormente, se houvesse algum dos visuais auto-generated que fosse relevante, mas muitas vezes apareciam coisas, portanto, correlação entre um ID e um elemento e um count de qualquer coisa, que não fazia sentido nenhum, que era óbvio que ia ter uma correlação de 1. E penso que agora temos features novas e, portanto, estará mais inteligente este motor e também mais interativo, se bem entendido do update, não é? Sim, ele está mais inteligente agora. Eu acho que essas coisas vão continuar a acontecer. No entanto, há certos truques que vocês podem aplicar, como esconder algumas dessas colunas. Eu tenho ideia que
que não dá para ir lá dizer que eu não quero simplesmente que aquela coluna não seja usada nesse Quick Insights, mas está bem mais inteligente que a primeira versão, garantidamente. Só uma nota, esse Export Power BI Report, a API também foi bastante otimizada em termos de performance, principalmente no Premium Gen 2, ou seja, no Gen 1, em média, a coisa demorava 30 segundos cada export. Hoje em dia é bem mais rápido e bem mais escalável, ou seja, a grande diferença é essa, que vocês conseguem, se calhar, pode não mesmo demorar 20 segundos, mas podem mandar, faz-me lá 200 exports ao mesmo tempo. E ele vai escalar, vai paralisar muito melhor do que no Gen 1. Ou que no Gen 1, como era é como se fosse um computador dedicado para vocês iam sobrecarregar esse computador. Aqui é como se vocês tivessem, na verdade, cada export vai correr em compute completamente isolado. Por isso também houve aqui uma forte otimização nessas APIs de export. Sem dúvida, e em termos de recursos e em termos de tempo também é sempre importante ter essa consideração. Por isso fica aqui a dica também. Alguns dos updates então que tivemos em setembro. Vamos ver mais o que é que tivemos em outubro. General Availability of Next-Gen Premium Platform, Power BI and Used Artifacts API, em preview, novas opções de autenticação de migrações do Power BI Premium num low price point e Power BI e Azure Purview Better Together, o GA. Daqui dos updates de outubro, Manel, houve alguma coisa que tenha-te chamado em particular a atenção? Chamou-me a atenção logo o primeiro, a integração entre o Power BI e o Purview. Eu acho que é uma das coisas que ainda está pouco explorada. Normalmente está nas grandes organizações. Nós nunca tivemos, na Microsoft tivemos sempre muito poucas soluções em termos de catálogo de dados e o Purview vem de alguma forma cobrir esse gap. E acho que essa integração é bastante interessante. Acho que temos que falar mais sobre isso, tal e qual como estávamos a falar há bocado dos labels de sensibilidade. São temas que nas grandes organizações são muito importantes. O facto de estar generally available, de haver uma integração, acho que é bastante interessante. Mas há outro importante, que é esse de migrar os Analysis Services para o Power BI Premium. Nós temos alguns clientes que usavam o Analysis Services para, de alguma forma, conseguirem escalar, subir e baixar em termos de computação e conseguirem otimizar os custos e, portanto, isso também é interessante. Mas claramente destacava o tema do Purview e do Power BI, sem dúvida alguma. Sem dúvida, e portanto já tínhamos aí algumas opções também para a parte da migração do Analysis Services, mas agora isto realmente facilita em termos de arquitetura e em termos de podermos ter um Go para poder avançar com isso, por isso, sem dúvida, Manuel. Sim. Alguns pontos aqui importantes. Eu vou avançar para novembro e temos aqui mais algumas coisas, por exemplo, o novo format pane no modo de preview, ou de podermos ligar, não é? Esse novo format pane. Algumas integrações, por exemplo, com Databricks, com Snowflake, os novos Page e Bookmark Navigators por defeito, sem termos de estar a criar isso tudo manualmente, conector do Google Sheets, e a parte dos Power BI Goals, que já falamos também na parte do Ignite, mas que foi lançado também em novembro. Miguel, do teu lado, algum destes que tenha-te chamado a atenção, que já estejas a aplicar? Sim, há aqui pelo menos dois que eu acho bastante interessantes e que podem aumentar a produtividade, nomeadamente a quem faz Power BIs recorrentemente, né, quem desenvolve Power BIs, nomeadamente a questão do novo painel de formatação, que a forma como está agregado e como está montado evita aquelas duplas barras de deslocamento que existiam antes, inclusivamente a forma de pesquisa das várias opções está mais funcional e temos, por exemplo, as opções nos botões que eu agora consigo. Antigamente tinha que selecionar o texto e escolher para o tipo quando eu passo por cima do botão, quando eu carrego no botão, e depois tinha que ir à ação do botão, depois tinha que ir, ou seja, tinha que ir por cada característica, definir sempre que eu passo por cima do botão faço isto. Agora eu posso fazer o contrário, ou seja, escolho para quando passo por cima do botão aparecem-me as opções todas e eu defino-as todas rapidamente e penso que em termos de produtividade o novo painel, a nova formatação vai ajudar a simplificar essa parte e visualmente está mais atrativo também, que é sempre importante. O Page and Bookmark Navigators também é um grande passo em frente. Eu penso que todos
num momento ou noutro acabamos sempre de fazer um painel de navegação onde temos que pôr botões para navegar entre páginas ou entre bookmarks. O que eles fizeram foi juntar, automatizar esta criação de acordo com as várias páginas que nós temos, aos bookmarks, sempre depois temos ali algumas definições adicionais, como se queremos apresentar os botões sobre as páginas estão escondidas ou não. E a maior vantagem é que a atualização é automática, ou seja, se eu adicionar uma nova página ou um novo bookmark, o meu painel de navegação fica automaticamente atualizado para todas as páginas onde eu o tiver. Portanto, em termos de produtividade, eu já não tenho que ir selecionar botãozinho a botãozinho e fazer um novo botão e fazer o copy-paste para a próxima página, ou eu ir eliminá-lo, pronto. Outra questão sempre que existe é à volta dos conectores, e temos aqui vários que foram atualizados, mas há aqui um que eu acho que é importante, que é o Google Sheets Connector, que eu já fiz alguns testes, funciona bastante bem, ainda está em preview, claro, há de ter tem algumas incorreções, mas anteriormente andávamos sempre à procura de fazer um Custom Connector, e pelo menos existiam, não sei se continua a existir alguns manuais para fazer Custom Connectors para ligar a Google Sheets ou Google Drive, mas vem aqui tapar uma lacuna que existia, que era a ligação a Google Sheets. Portanto, também penso que seja importante esta questão, porque atualmente temos muitas formas de guardar dados online, seja o OneDrive, seja o Google Drive, seja o Dropbox, etc. E aqui fazemos o fecho com o Google Sheets, e é também uma vertente que eu acho que é importante realçar. Sem dúvida, Miguel. E isto agora, se eu puder acrescentar só mais uma nota em relação a isto do Page and Bookmarks, eu tenho participado em algumas ações de formação e tenho treinado bastante pessoas na minha equipa, e uma das coisas que nós estamos a tentar reforçar é a ideia do Data Stories. Portanto, ter, além daqueles dashboards que nós já temos típicos, ter aqui um fluxo de informação que transforma numa data story, e esta do Page and Bookmarks ajuda muito aos utilizadores a navegarem naquilo que é os níveis de detalhe da informação. Portanto, só um exemplo, começamos a informação agregada e depois vamos fazendo uma story até chegar ao nível mais granular da informação. Obviamente. Acrescentar, Pedro, desculpa, este comentário do Ricardo é muito importante. Nós olhávamos muito para os page bookmarks, especialmente quando fazíamos, eu fiz muitos desses relatórios públicos que estavam no Publish to Web e que não havia forma simples de navegar, a não ser vir cá abaixo ao painel de navegação. E, portanto, essa parte é interessante. Agora, os Bookmark Navigators, para o storytelling, para eu conseguir ter os vários insights em cima da mesma página, é muito, muito interessante. Portanto, eu acho que isso é claramente poder ver vários insights que são feitos e analisados, e depois por acaso não sei se isto depois funciona com os bookmarks que podem ser personalizados no serviço. Eu posso criar os meus bookmarks personalizados no serviço. Por acaso ainda não testei. Eu penso que não. Eu penso que atualmente são tão limitados aos bookmarks que criamos. No relatório. No PV. Exatamente. Sim, Ricardo Carreira, querias acrescentar alguma coisa também alguma coisa que tenha chamado aqui a atenção? Sim, só mesmo o conector para Google, porque temos clientes em que todas as pessoas têm a sua plataforma em cloud Google, mas, curiosamente, não deixam de ter Power BI, é a única ferramenta Microsoft, mas existe. E pode ser aqui para configurar algumas situações, pode ser também muito importante. Não, e obviamente, principalmente desde a gestão de Satya Nadella, eu tenho gostado bastante pessoalmente dessa gestão, que é de realmente percebermos que nós vivemos num ecossistema de tecnologia e temos de realmente criar opções de conectividade com todos os outros grandes produtos, e obviamente a parte do Google Sheets tem uma cota de mercado bastante significativa, portanto evidentemente é importante e facilita realmente essa integração. Já temos a integração obviamente out of the box com Excel, e agora com o Google Sheets também realmente fica bastante melhor. Queria acrescentar também... Pedro, só aqui uma questãozinha. Eu antes conseguia-me ligar ao Google Sheets, mas tinha que tornar a folha pública. Ou seja, e fazia uma ligação web, que era um problema que levava as pessoas ou a criar os Custom Connectors ou a não querer ligar-se a Power BI. Tá bem? E com isto passamos a ter a API diretamente ligada sem problema de publicar dados online. Não é? Sim, eu posso-vos dar um exemplo direto, que foi no início, quando começamos o grupo e tínhamos
um Google Form direto simplesmente para recolher o feedback, que ainda não tínhamos no nosso tenant na Microsoft, e depois não poderíamos ligar diretamente um Power BI lá por causa da questão da privacidade dos dados. Portanto, é o tipo de questão que agora facilmente seria resolvível com esse tipo de situação. Relativamente ao novo painel, queria acrescentar também que, por exemplo, isto é muito similar a quem já desenvolve como Power Apps, à parte de construir um componente de navegação com um menu que tem uma galeria. Ou seja, automaticamente agora no Power BI, agora é o mesmo tipo de experiência de navegação, nós criamos uma galeria de navegação e podemos utilizá-la. Portanto, muito importante e um bom desenvolvimento aqui, sem dúvida. Antes de avançar aqui para o próximo ponto, eu estou a ver aqui alguns comentários. Vocês podem fazer raise hand no público, se quiserem fazer algum comentário. Vou ver aqui o Flávio e a Joana deixaram aqui. Se quiserem podem fazer unmute e comentem à vontade. Vejo aqui do Flávio que o novo painel de formatação é excelente. Há apenas um bug em relação a ações dos botões, que esperamos que seja resolvido no próximo update. Eu não sei qual é que é exatamente o bug. O bug é que a capacidade de definir ações nos botões não está disponível. Lá está. Eu penso também que a Microsoft esteja a abordar isso, até porque, pelo menos na comunidade, já várias pessoas se queixaram disso. Portanto, esperemos que rapidamente essa opção das ações esteja também disponível no novo painel de formatação. Ok. Perfeito, Miguel. São 11h55 e eu queria ainda ter aqui alguns minutos para falarmos da parte do roadmap, porque é muito interessante, nós já falamos do que é que já saiu, vamos ver o que é que vai sair agora à frente e que será muito interessante para nós. Então eu vou saltar. Plano de roadmap para Power BI Pro. Temos aqui muita coisa, e eu acho que quase todos estes são ótimos, mas eu vou perguntar a Ricardo Freitas. Deixa eu ver se estavas aqui também. Eu acho que havia um aqui que eu tinha falado contigo ontem que te chamava bastante a atenção. Não sei se o Ricardo não saiu. Já teve que sair. E o Ricardo Castro, eu acho que havia aqui pelo menos um ou dois que também tinha-te chamado a atenção. Tínhamos falado do PowerPoint, não sei se é o que te chamou mais a atenção ou havia outro que achasses mais interessante. Sim, a questão do PowerPoint, isto é o seguimento daquilo que é a integração do Power BI naquilo que é stack do Office, portanto, pegando mais uma vez no tema, a Microsoft aposta aqui na integração, na utilização das suas ferramentas, não é? Para conseguir otimizar e a parte de ter um gráfico diretamente na sua apresentação e clicar e filtrar e mostrar em direto na apresentação o report, para mim isso é fenomenal e acho que é uma boa aposta da Microsoft. Uhum. Deixa-me só acrescentar uma nota aí, Pedro. E só acrescentar uma nota, eu espero que a Microsoft faça tão bom quanto a DevScope fez nos add-ins que tinha para o PowerPoint, que eu estou farto de mostrar a clientes, ok? Sem dúvida. Ainda não vi nada, não sei se o Rui Romano já teve acesso, mas é interessante saber esta integração nativa, mas eu continuo a usar diariamente os dois add-ins da DevScope, não só um, mas os dois. Muito interessante. Por acaso era o que eu ia dizer. Não sei se lhes venderam o add-in, mas claramente, Miguel, fica aí. Era o que eu ia dizer. O primeiro contacto que eu tive com a DevScope, ainda nem sequer sabia que era portuguesa, foi logo no início do Power BI, quando tentei vender a ideia que Power BI era bom na empresa onde eu estava. E toda a gente pergunta, ok, isto é muito bonito, mas como é que eu copio para o PowerPoint? Continuo a fazer o Snipping Tool e eu descobri o Power BI Tiles e toda a gente ficou, então mas isto dá para fazer? E na altura eu criei para aí 5 contas para ter o preview durante ali uns meses largos. Eles que não me ouçam, não é? Porque agora só faço parte dos quadros, mas criei para umas 5 contas. E as pessoas ficaram todas, mas isto fica interativo, portanto esperemos bem que isso venha tapar esse gap que as pessoas também estavam à espera da integração com o PowerPoint. Miguel, deixa-me contar uma história também. Uma vez que eu tinha que fazer uma apresentação e utilizei exatamente esse mesmo add-in.
Só que, no entanto, depois eu estava numa empresa e não estava conectado diretamente ao Wi-Fi e tinha que ter a ligação à rede para poder utilizar dinamicamente o Power BI Tiles. Portanto, fica aí a dica também. É importante, obviamente, o PowerPoint é pior, mas está estático e está lá a informação. E é importante é ter a rede também para que depois vocês tenham acesso a isso. Portanto, tive que montar ali um hotspot rápido, porque senão aquilo não ia funcionar. A feature e a direção, pelo menos no roadmap da integração de PowerPoint nativa, essa é a grande vantagem, vai ser nativo, não é necessário nenhum add-in, mas será live, ou pelo menos o caminho é live, e isso é bom e é mau, não é? É bom porque é interativo, não é? Vocês podem estar a interagir, mas também é mau porque, não sendo estático, o que é que pode acontecer? Vocês estão a preparar uma apresentação durante o dia anterior, está tudo espetacular, está lá um número, chega ao dia da apresentação, o que era 10 passa a ser 20. É isso, E Rui. todo Normalmente o o PowerPoint é um snapshot, não é? O PowerPoint Exatamente. muitas vezes é um snapshot daquele momento. Exatamente. Por isso, eu isto tinha tem vantagens e desvantagens. Há um cenário muito interessante, e eu explorei várias vezes esse cenário no passado, especialmente na área da banca, onde se faziam grandes relatórios executivos, que eram cópias, que levavam horas a copiar tabelas já resumidas de Excel para colocar num PowerPoint de 50 ou 60 slides, no fundo com toda a análise financeira, e que era feito todos os meses para um comitê executivo. E portanto, isto, obviamente, tens esse risco, mas tens o tema da segurança, e era feito uma vez, e muitas das vezes os administradores que não tivessem no PowerPoint não sabiam onde é que ia estar aquele gráfico ou aquele relatório, não iam navegar no portal de Power BI. Portanto, havia aqui uma parte grande de produtividade que eu acho que é muito interessante e que vai ser muito, muito importante ter esta integração nativa, sem dúvida alguma. Sem dúvida. E, portanto, já vimos que isto é uma das features que, em termos de produtividade e transparência, é boa. Agora, utilizar com alguma atenção relativamente, se vocês quiserem realmente ter um snapshot e se sabem que o report amanhã vai fazer refresh, portanto, sabem que podem mudar os dados. Outro aqui que me cativou, principalmente a atenção pessoalmente a mim, foi esta parte do Natural Language to DAX Generation, que acho que nós já vimos do interesse da comunidade, que é um dos tópicos que existe mais interesse, que é mais fascinante pela facilidade, mas também com a dificuldade a que se chega a partir de um certo nível de progredir. E então temos aqui algumas features, portanto, de nós podermos escrever, como fazemos agora no Q&A, por exemplo, no Power BI Service, de fazer perguntas aos dados, de podermos escrever algo com linguagem natural e de nos sair a fórmula do DAX, um pouco como temos agora no Quick Measures, mas de uma maneira com mais funcionalidade. Algum de vocês vê aqui realmente um caso para isso? O que é que acham desta feature? Alguém quer comentar? Eu posso comentar com uma provocação, que é tirem o cavalinho da chuva, que não vão deixar de ter que escrever DAX bem feito e que de repente já não vão precisar de ler aqueles artigos do Marco Russo. Isto não é para isso. Não estragues a surpresa, Rui, não estragues a surpresa, isto vai ser maravilhoso. Isto acho que é para facilitar a entrada no DAX. Eu acho que há um ponto de vista, e ontem falávamos um bocado sobre isso, que às vezes é esquecido nestas integrações com AI e Machine Learning, que é a produtividade. Por exemplo, uma coisa é vocês estarem no Power BI Desktop a irem criar as Explicit Measures uma a uma, por exemplo. Eu não sei se é essa a direção, atenção. Mas também era interessante eu poder ter lá uma text box no Power BI Desktop em que escrevia Generate Explicit Measures e ele criava as Explicit Measures todas, ou Generate Year-to-Date Expression for all these measures, e ele gerar. Eu acho que isso é bastante interessante do ponto de vista da produtividade, porque assim, se vocês estiverem a criar 20 Explicit Measures no Power BI Desktop, podem usar o Tabular Editor, mas também o Tabular Editor assusta muita gente, principalmente quem está a começar. Eu acho que é bastante interessante essas integrações com Machine Learning e a interpretação do comando, não é? Um bocado como fazemos com o Google e com o Siri, não é? Do comando para eu não ter que fazer a tarefa, não é? Não tenho que caminhar para ligar a luz, eu não tenho que... Isto é um bocado... Se pensarem também nesse sentido da integração do Natural Language no Power BI Desktop, acho que de facto até pode ser bem mais interessante do que estar à espera de que aquilo vá gerar o melhor DAX, porque não vai, ok? Romano, se me permites só acrescentar uma nota, e ainda há poucos dias, penso que foi na sexta-feira, comentei isto numa sessão, que foi,
Obviamente que isto não vai ser perfeito, mas efetivamente, se isto conseguir permitir que, tal como disseste, haja mais produtividade na geração de métricas, isto também vai libertar um bocado as pessoas, nomeadamente quando as equipas são pequenas ou só há uma pessoa numa empresa, para precisamente poder aprofundar todos os outros pontos, tal como estes que estamos aqui a ver listados. E, entretanto, antes de regressar à reunião em que estava, termino com uma provocação que ainda há dias ouvi numa sessão, que foi: então, AI não é Artificial Intelligence para a geração das métricas? E é importante, como vocês estão a ver, realmente acho que estão a concordar, estou na mesma direção, em que isto pode apontar um pouco a direção da fórmula, numa fase talvez inicial, quando sair a primeira versão, mas obviamente não resolverá o problema como um todo. Eu posso-vos dar a nível pessoal um exemplo. Muitas vezes faço o paralelo disto na parte do Power Query, que é utilizar o Column from Examples para me apontar e criar uma base da fórmula. Crio rapidamente a coluna com os exemplos, ele cria a fórmula automaticamente e depois vou editar o código no Power Query para ficar exatamente como faço. Portanto, eu vejo talvez isto um pouco como isso, que é apontar-nos como fazemos uma quick measure para dar-nos um star rating ou uma coisa qualquer assim, e depois nós vamos lá e ajustamos, portanto, parte de produtividade, como o Rui estava a dizer. Poderá ser isso. Então, vou passar aqui, excelente exemplo. Vou passar aqui para o segundo slide, para vermos aqui mais algumas novidades ainda. Temos mais ainda. Planned Roadmap Power BI Premium, Power BI Enterprise, pronto, não são exatamente a mesma coisa, mas também temos aqui mais um monte de novidades que podem ter aqui alguns pontos de interesse. Eu vejo aqui um que eu gostava de perguntar, talvez Ricardo Santos, a parte dos Deployment Pipelines, que é um assunto que pessoalmente já tenho falado contigo bastantes vezes. E queria-te perguntar se tiveste a oportunidade de ver esta publicação relativamente ao roadmap das Deployment Pipelines, o que é que tens sentido que tem falhado e o que é que pode vir aí que possa colmatar isso? Sem dúvida, Pedro, já estou a usar isto em pleno, Deployment Pipeline, já há bastante tempo nos nossos projetos, é essa a nossa forma de deployment. Isto vem, estou ansioso que isto seja disponibilizado, porque vem colmatar uma das dificuldades que nós temos no Pipelines, que é fazer o track das alterações. Portanto, neste momento, a partir do momento que fazes deploy, perdes um bocado o que é que foi feito, quando é que foi feito, quem é que fez. Nós até usamos algumas ferramentas internamente para poder controlar isso. Nós estamos a usar as APIs do Deployment Pipeline, mas isto sendo out of the box no Deployment Pipelines vai ajudar muito com aquilo que é o DevOps dos deployments, não é? Obviamente nós fazemos sempre um tracking do que é o deployment feito, mas se tivermos acesso a isso, perceber quais é que vão ser as alterações antes de as fazer. Portanto, é uma das coisas que está anunciada, que é fazer o preview daquilo que vão ser as alterações entre os ambientes. E a outra que é, muitas das organizações separam aquilo que é a parte do dataset com a parte da visualização. Daí a utilização dos multiple pipelines, ou seja, nós podermos só fazer o deployment do dataset e deixar os visuais, ou só fazer o deployment dos visuais e deixar os datasets. Portanto, isso neste momento também ainda não é viável. Portanto, nós quando fazemos o deployment temos que fazer tudo junto, não é? Mas perceber quem é que fez o deploy, quanto tempo demorou a fazer o deploy, quais foram as alterações feitas em cada uma das versões do deploy, ter a possibilidade de ter um log de atividade de histórico dentro de cada pipeline e, pelo que eu sei, ter aqui um long-term historical data em cima deste pipeline. Isto é ótimo para quem faz DevOps, não é? Portanto, é um dos requisitos. Portanto, acho que será ótimo quando isto for lançado para quem já usa os pipelines neste formato. Excelente, excelente. Então, realmente parece que vamos ter aí bastantes melhorias e é necessário porque acho que quem já experimentou os Deployment Pipelines vê que realmente tem um potencial muito grande para facilmente conseguirmos automatizar a cadeia diretamente no Power BI, sem termos que utilizar a Azure DevOps ou outro tipo de opção, e é bom ver aí que virão aí bastantes novidades e trazer ainda mais funcionalidades. Do resto das features, do resto do painel, mais alguma que tenha chamado a atenção a algum de vocês que queiram comentar? Se calhar só deixar nota, apesar de não estar aqui, mas como vi numa sessão do Ignite, numa sessão
a posteriori, as autoagregações. É algo que gostaria de experimentar e assim que tiver a oportunidade, porque para aumentar o desempenho do Direct Query. E, portanto, só com um simples clique é possível agora parametrizar as autoagregações e pela demonstração que fiz, parece-me que pode ser bastante útil. Portanto, Ricardo, então estamos a falar daquela feature das agregações que são aquelas, portanto, as colunas mais utilizadas, normalmente de uma tabela em que nós podemos fazer uma versão de, por exemplo, um sales AGG, não é? E de poder fazer isso nativamente sem termos que configurar. É essa a feature? Sim, exato. Essa de facto falhou, é uma das grandes novidades, ainda está em preview, que tem uma particularidade interessante, ela gera as aggregation tables, na verdade é exatamente a mesma coisa que as aggregation tables que vocês criam no Power BI Desktop, só com uma particularidade é que ele gera-as com base em Machine Learning e sobre os queries que correm em Direct Query nos reports, ou seja, à medida que os vossos utilizadores vão usando o report e as queries que vão para a base de dados são geradas, ele aprende aquelas que podem ter maior impacto a terem uma agregação e gera essa agregação automaticamente. Ainda está em preview, acho que ainda é uma feature que ainda vai ter aqui várias iterações. É preciso ter alguma atenção ao impacto daquilo que pode gerar também sobre a fonte de dados, porque de repente vocês perdem o controle sobre as queries que vão sobre o Synapse, porque depois passa a ser o Power BI que os faz e pode fazer queries que podem ser penalizadores, embora dá para controlar um pouco o nível de agregações. Mas é de facto bastante interessante, por acaso falhou-me essa. Já agora, que andei aqui a fazer esta demanda. Isso parece excelente mesmo, Se eu puder fazer uma pergunta, eu acho que isso é uma das tecnologias que eles estão a implementar para fazer uso do Hybrid Tables, não é? Ou seja, a parte Não. Das agregações. Não é a mesma coisa. São duas features completamente distintas. A agregação tu tens um modelo em Direct Query e tu chegas lá e configuras o AutoAg e ele vai-te gerar tabelas de import, 100% de import, vai-te gerar agregações para essa tabela que tu tens em Direct Query. A Hybrid Table é tu tens uma tabela com um misto, com as duas, Direct Query e import, mas é tipo, olha, imagina, estás a ver dados de hoje, ele dá-te Direct Query, estás a ver dados de ontem, ele dá-te import. É diferente. Agora não quer dizer que eles depois não juntem e a coisa não tirem partido da Hybrid Table, mas a auto-aggregation, pelo menos tanto quanto eu sei, é uma import table normal, só que é gerada, elas são geradas com uns GUIDs, vocês podem na mesma vê-las e ver o que é que elas estão a fazer, mas não é a mesma coisa. Mas, Romano, deixa-me perguntar o seguinte, mesmo que não faça grande sentido. Esta nova funcionalidade pode, digamos, interagir com modelos de análise de services, que é como quem diz, às vezes o modelo estar um pouco menos bem desenhado, há ali um cálculo que é mais lento. Será que não há qualquer interação nesta parte? Não, isto é para modelos Direct Query. Só mesmo Direct Query. SQL, Databricks. Ok. Não é... Sim, mas poderia eventualmente... modelos de análise de services. De análise de services. Ok. Eu acho que realmente fico bastante entusiasmado com essa novidade, por a questão de termos de ver quais são os campos principais, ou basear-nos na parte da utilização diretamente na base de dados, de ter o nosso modelo a trabalhar inteligentemente por nós e a realmente acelerar. Ou seja, da maneira como nós podemos fazer várias iniciativas para acelerar o render, não é, do relatório para o cliente, de ter automaticamente, portanto, as features do Power BI a trabalharem e fazerem isso para nós com o AI, parece realmente excelente. Eu vou passar aqui para a parte... Deixa-me só falar aqui de um que eu acho que pode ter passado despercebido e acho que é bastante interessante, que é uma das coisas mais pedidas. Anda aí para trás. Ora, deixa-me passar aqui. Já estamos aqui com um problema só no nosso form de feedback, que não está a abrir. Está a abrir. Nós já vamos ver daqui a um minuto. Se houver algum problema, nós partilhamos por e-mail depois o link. É melhor partilhar diretamente o link do fórum. Eu acho que o problema é o Tiny URL.
Deve ter falhado alguma letra, coisa que o valha. Um typo mesmo, é um typo. É? Pronto. Há aí uma feature que é Web Authoring for Paginated Reports, que acho que é bastante interessante, porque vai permitir, eu agora tenho que ir lá abaixo, vai permitir vocês terem construir Paginated Reports na web. Então, há muitas coisas, já há bocado o Miguel falou, que é, por exemplo, a limitação da exportação, em que vocês só podem exportar 200 mil linhas, ou seja, vocês com isto, vocês podem fazer uma Paginated Report. Rui, estamos a perder aos poucos. Isto é Power BI from the basement, lentamente. Isto é a prova que o Romano fala de Power BI em qualquer lado, é impressionante. Exatamente. Microsoft. Mas não está de calções, pelo menos. Tínhamos aqui mais duas que vou passar aqui brevemente, portanto, da parte de uma solução multi-tenant para o Power BI Embedded, também pode ser um tópico bastante importante em organizações, obviamente, do volume que tenham várias subsidiárias, portanto, é um tópico também interessante. E temos também o Power BI Embedded Automatic Spike Prevention. 2 pontos aqui, relativamente ao Embedded. Eu vou passar para o nosso slide, estamos mesmo na hora, quase 12h15. Podemos ficar aqui mais um minuto para um comentário final e também para agradecer a presença de todos do nosso painel de speakers, por terem vindo partilhar as vossas experiências, por terem vindo partilhar o que é que vos realmente interessou, o que é que poderemos utilizar, não é, no nosso trabalho e nas nossas organizações. Queria fazer um pedido à comunidade, agora que o Feedback Forum está aberto, coloquem não só a questão do rating, o mais importante para nós é começarmos agora a recolher algum feedback para a preparação do próximo ano, a nível das iniciativas. Se há algum tipo, a nível do formato dos meetups, a nível do tópico, a nível de logística, se tiverem um local para nós irmos depois, assim que pudermos, também presencialmente, deixem qualquer sugestão. Nós vamos agora, no final deste ano, fazer uma revisão de todo o feedback que nos foi dado e vamos planear o que é que vamos fazer de novo e de diferente no próximo ano. Por isso, deixem o comentário, será muito importante para nós, além de poderem ganhar um dos 2 vouchers também da G-Step, mas isso é só um plus também. Por isso, obrigado a todos pela presença e passo aqui para uma nota final de cada um dos speakers, se quiserem fechar com alguma mensagem para vos agradecer a todos. Portanto, Miguel, da tua parte. Eu acho que esta Ignite trouxe várias novidades e inclusivamente os últimos meses têm trazido várias novidades, mas tem vindo um grande foco à volta, e nós falámos nisso várias vezes, da produtividade e da forma como cada vez mais podemos fazer rapidamente soluções de Power BI out of the box, os painéis de navegação, o exemplo, o DAX Natural Language que há de vir brevemente, portanto, penso que sejam boas notícias para quem deseja apresentar rapidamente soluções aos clientes ou mesmo internamente nas empresas. Obrigado, Miguel. Ricardo Carreira, nota final. Sim. Não, só dizer que gostei muito do Ignite, foi muito direcionado para ainda o trabalho remoto e produtividade, este fabric digital, como mencionaram. Só 2 notas que me interessou e que eu gostei quando estava a ver a Loop, a ferramenta Loop, que provavelmente qualquer dia também estará integrada no Teams. E o Power BI integrado no Dynamics 365, possibilidade de muito rapidamente fazer ali rapidamente algumas analíticas em cima do Dynamics. E pronto, obrigado pelo convite. Obrigado, Ricardo. Vemos já depois no próximo também. Ricardo Santos. Primeiro de tudo, agradecer o convite em meu nome e em nome da APBI, por poder partilhar aqui algumas destas novidades. Só dar a nota que a APBI é uma associação sem fins lucrativos e que tenta reunir todos nós, que é profissionais desta área, portanto, sintam-se livres para verem algumas das nossas iniciativas também, obviamente. Dizer que este roadmap da Microsoft aposta, como já todos disseram, na colaboração, naquilo que é o trabalho remoto, naquilo que é a utilização das ferramentas da stack da Microsoft. Portanto, eu acho que, sem dúvida, vai ser esse o futuro
E vai ser aí que vai estar o grande aposta de desenvolvimento. Mas temos aqui malta da Microsoft que pode dizer isso melhor que nós. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Eu vou deixar até para o fim a malta depois da Microsoft, exatamente por causa disso, depois quiserem deixar alguma nota para o próximo ano e tudo. Ricardo Freitas. E eu iria no mesmo alinhamento do que já foi dito. Acho que em termos de produtividade, capacidade de integração, novas funcionalidades e contínua integração com o Azure, as coisas têm evoluído imenso. E acho que para terminar, diria só que eu acho que toda a gente aqui no grupo teria o gosto de participar num evento físico, mas a nova versão do Covid, que parece que o Covid também tem versões, não nos irá permitir isso tão cedo. E está em bench. A nova versão do Covid está em bench. Está em bench. Esperemos que não passe para produtivo. Atenção. Terminaria só com uma pequena nota que é, e eu não sei se tecnicamente é possível, mas o comentário que eu fiz há pouco é: nós andamos diariamente nestas guerras dos modelos e do DAX ser rápido, eficiente. E, portanto, como estamos a chegar ao Natal, eu gostaria imenso que esta nova tecnologia das tabelas, não é tabelas híbridas, mas das agregações automáticas, pudessem dar ali um apoio. Desculpem-me esta pequena nota, mas ainda estes dias tenho visto um bocado disso. E pronto, se terminaria com um fiquem bem e até ao nosso evento físico daqui a um ano, coisa que o valha. E é isso. Esperemos que mais cedo. Obrigado. Esperemos que mais cedo. Esperemos que mais cedo. Romano. Estava aqui até a escrever. Desculpem lá, mas tive mesmo que atender aqui a porta, senão ia perder a encomenda. Mas só para concluir, aquela feature pode ser uma excelente alternativa para aqueles reportes tabulares com mais de 1 milhão de linhas, ok? E poderem ter ali uma solução para exportações massivas em tabelas. De resto, agradecer também. E em relação ao Power BI, o pedido que eu gostava de fazer é realmente manterem este apoio à comunidade e esta participação. Acreditem que a Microsoft olha para isto com muito bons olhos, é uma das grandes, e reconhece isso como uma das grandes vantagens da Microsoft face à concorrência. Todas estas comunidades que existem em todo o mundo e de partilha de conhecimento, de participação, por isso acho que é uma coisa bastante positiva e espero que vocês continuem no próximo ano a participar e a darem feedback, porque acreditem que a Microsoft olha bem a esse feedback. Obrigado, Rui. Obrigado. Manel, queria-te deixar para o último também, que é para deixar ter aqui uma nota final também para a comunidade e até te dizer, deixando opcionalmente, saber aí mais algum evento que seja do interesse da comunidade também de tu anunciares ou de mencionares, deixe-te aí esse ponto também. É um bom ponto. A primeira palavra é uma palavra de agradecimento. Eu não vi aos últimos 2 meetups. Eu recordo quando nós começámos com os meetups, havia poucas pessoas a falar sobre o Power BI e agora eu olho e vejo sempre um painel de especialistas onde eu sou o menor especialista de Power BI. Portanto, para mim é um prazer estar nestas sessões e acho que se faz, como estavas a dizer, da comunidade. Independentemente da Microsoft dar mais ou menos valor, sinceramente não... Acho que o ponto mais importante é olhar para as empresas, para o valor que elas dão a estas competências. E eu não sei se vocês têm noção, saiu semana passada o índice da digitalização da sociedade e da economia, o DESI, o famoso DESI, que é publicado pela Europa todos os anos e que avalia Portugal. E nós continuamos abaixo da média europeia, embora tenhamos subido em algumas coisas, mas quando falamos de competências básicas digitais, continuamos atrás. Somos o antepenúltimo em termos de Open Data. Apesar de tudo aquilo que nós andamos a falar de dados e de partilhar informação, somos o antepenúltimo da Europa. Portanto, deixa-me muito triste quando olho para esses números e espero em breve ter um relatório publicado com isso, mas acho que esta comunidade e outras têm essa grande vantagem, o facto de ser tanta gente, mais de 3 mil pessoas. Não quer dizer que estejam todas, obviamente, aqui, mas poder ter um reach desta dimensão acho que é muito importante para a Microsoft, obviamente, mas acho que para as empresas acima de tudo. Relativamente aos eventos, essa é uma boa dica, eu não me lembrava disso. Nós na Microsoft vamos fazer aquele evento anual chamado Building the Future, que vai já na 3ª ou 4ª edição, que é enorme. Portanto, eu vou partilhar com a comunidade o código de desconto. Este ano vai ser um evento híbrido, vai ser um evento que vai estar salvo erro, no Capitólio, em Lisboa. E tem sessões fabulosas, portanto, mesmo aquelas que fisicamente não conseguirem ver, mas que consigam ver remotamente,
são fabulosas. Eu, por exemplo, vou gravar um painel com o professor Pedro Domingos, não sei se já ouviram falar, que escreveu o Master Algoritmo. Portanto, são sessões realmente com speakers de outra dimensão, em termos que escreveram livros, que trabalham nesta área, não só na área de dados, mas na área de inteligência artificial, e eu recomendo. Portanto, fica do meu lado depois partilhar com toda a comunidade isso. E a última palavra é para vos desejar um bom Natal em saúde, que eu acho que é o mais relevante, apesar desta nova estirpe. Eu tenho muitas saudades de nós fazermos um evento real, físico. Acho que o networking e o nos conhecermos é muito, muito importante. Acho que aprendemos todos muito nesse networking, não é só nestas sessões. Hoje foi uma sessão bastante aberta e, portanto, obrigado a todos e parabéns a vocês que organizaram todas estas news. Eu só me juntei à própria da hora, mas foi mais uma vez um enorme prazer. Obrigado, Manel. Obrigado a todos, então. Pedro, só um minuto, se me permites. Eu acho que há uma notícia que nós deixámos ao lado, que foi nós, no último evento, tínhamos uma pessoa que trabalhava na Microsoft, agora temos duas, não é? O Romano agora deu o salto para o outro lado e mostra também o seu envolvimento, e acho que é algo de celebrar no Power BI Portugal. Exatamente. Parabéns, Rui Romano. Para quem não sabe, agora o Rui juntou-se à famosa equipa CAT Team. CAT Team é Customer Advisory Team, que é basicamente a team de elite do pessoal que percebe de Power BI e que, quando há problemas, acaba por ser esta equipa que vai arrumar a casa e resolver os problemas. Nós tentamos aqui agora sempre, portanto, puxar um bocadinho pelo Rui para nos contar alguma insider information, mas ele hoje não... Ele não conta. Mas atenção que o Rui pode fazer parte da CAT, mas é um dragão, ok? Pronto, é só um esclarecimento importante. Não se pode ser perfeito, mas pronto. Não, muitos parabéns ao Rui. Eu acho que, se calhar vocês não têm noção, mas esta equipa é uma equipa de topo dentro da Microsoft. Portanto, em termos de Power BI, eu diria que ele está na equipa, é brutal. É equipa de elite. Portanto, equipa de elite. É uma equipa de elite completamente. Portanto, espero que tragas mais patrocínios para o Power BI Portugal, Rui, e se picas lá fora. E quando isto estiver, que leves pelo menos a equipa de organização do Power BI nos Estados Unidos, pode ser Las Vegas, onde nós costumamos fazer alguns eventos. Sim, isso. E quando tivermos qualquer pedido estranho de funcionalidade, fazemos diretamente a ti para meteres uma cunha. Exato. Ele deve ter 20 votos em cada ideia lá da comunidade, das ideias da comunidade, não é? No mínimo. É como aqueles sócios de diamante. Exato. Estava a lembrar. Cartão Platinum. Isso. Pronto, pessoal, olha, bom almoço a todos. Bom almoço a todos. Vemos em breve no próximo. Obrigado a todos. Ricardo Santos. Até à próxima. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado a todos.